Olá, gente. Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos comentar mais uma questão jurídica relevante que surgiu aqui nos últimos dias. É uma questão que está relacionada a uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, cotidiano, que trata de um condomínio da cidade de Jaboticabal que resolveu proibir o ingresso de animais de estimação nas suas dependências. Essa questão é uma questão que é bastante comum, que envolve o dia a dia dos condôminos e ela demanda uma análise mais aprofundada porque existe aí uma antinomia de direitos que devem ser postos em análise, que são o direito de propriedade e o direito dos condôminos de estabelecer os critérios para essa relação condominial através das normas da sua convenção e etc. e tal. Então, a questão dos animais de estimação em condomínio, ela envolve no tema central, na minha opinião, a questão ao direito de propriedade, porque os animais eles são tratados como bens jurídicos no nosso ordenamento, então eles são objeto do direito e não sujeito do direito. E o direito de propriedade está garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal e também no seu artigo 171, no inciso 2 da Constituição Federal. Desculpa, 170, inciso 2 da Constituição Federal. Nesse caso, gente, a tutela da propriedade está garantida como um direito fundamental. Essa é uma das grandes inovações da Constituição Federal de 88 no que tange a propriedade, ao tratar da propriedade e de sua função social no artigo 5º, como uma garantia fundamental. Porque é muito comum se falar que a grande inovação da Constituição Federal de 88 foi tratar da função social da propriedade, o que não é verdadeiro. Ela não foi a primeira das nossas normas constitucionais, não foi a primeira das nossas constituições que tratou da função social da propriedade. Já a Constituição de 1946 já tratava de função social da propriedade. As de 67, 69 também tratavam de função social da propriedade. A grande inovação da Constituição Federal de 88 foi trazer a função social da propriedade para o artigo 5º, para o seu artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais. Então, essa é uma inovação importante. Nesse caso aqui dos animais de estimação, existe um conflito entre a autonomia dos condôminos, também garantida pela nossa ordem constitucional, o princípio da liberdade, a autonomia dos condôminos, de regulamentarem a relação entre eles, através da sua norma, o seu ato-regra, né? Porque ele não é uma norma, eis que não foi exarada pelo Poder Legislativo, seria um ato-regra, nas palavras do Caio Amaro da Silva Pereira, que seria a convenção, tá? Que vai estabelecer as diretrizes das relações condominiais, e eles têm liberdade para estabelecer essas diretrizes. Então, o primeiro princípio que está sendo aqui tutelado, está sendo posto na nossa questão, é o princípio da liberdade, caracterizado pela autonomia privada, pela autonomia dos condôminos de disciplinarem as suas relações através da convenção, e o confronto com o direito de propriedade, que é garantido pela norma constitucional no seu artigo 5º e no seu artigo 170, inciso 2. Então, existe um conflito aqui entre a liberdade da maioria de estabelecer critérios que proíbam a presença dos animais e a liberdade da pessoa de ser proprietária, de ter um animal de estimação. Na minha opinião, nesse caso, nós temos que analisar de acordo com o que diz o Robert Alexy, que são dois princípios, são mandamentos de otimização, essa é a grande diferença do princípio para a regra. Os princípios eu tenho que analisar quando eles entram em confronto, um não quer necessariamente excluir o outro. O que a gente tem que buscar, por isso que ele chama de mandamentos de otimização, é a melhor forma possível para fazer com que eles possam conviver no nosso ordenamento. Então, buscar o ótimo, por isso mandamentos de otimização. Nesse caso, eu entendo sim que deve ser preservada a liberdade dos condôminos, mas também deve ser preservado o direito de propriedade do condômino que quer ter um animal de estimação. Isso faz parte da sua liberdade. Ele vai morar, ele quer ter um animal de estimação na sua moradia. Então, preserva-se essa propriedade de que forma? Desde que esse animal de estimação não venha a trazer problemas para os demais condôminos. É lógico que eu não posso ter uma jaguatirica
dentro de um apartamento, porque ela vai causar problemas para os demais condôminos. Ou qualquer outro animal que venha a trazer problemas para a saúde, especialmente, sossego e segurança dos demais condôminos. Agora, um cão que não traz problemas a esse relacionamento, ele não deve ser impedido. Então, aí eu entendo que o direito de propriedade deve ser preservado, desde que não traga problemas aos demais condôminos. Por essa razão, eu entendo que a proibição por si só, genérica, ela não é válida, porque ela fere integralmente o direito de propriedade que está garantido pela Constituição Federal. O que eu entendo é que pode haver uma regulamentação estabelecendo critérios para a existência dos animais de estimação, que tipo de animais são permitidos, quais são as formas com que eles podem ser tratados no condomínio. Então o acesso vai ser sempre pelo elevador de serviço, as suas necessidades não podem ser feitas nas áreas comuns do edifício, deve haver um critério para higiene dos animais e etc. e tal. Mas a proibição genérica, no meu entendimento, ela contraria o artigo 5º da Constituição Federal e ela não deveria ser tida como válida. É o que eu tinha para dizer. Agradeço, faremos alguns outros comentários ao longo desses dias. Muito obrigado, um grande abraço a vocês, gente.